o Dorival Júnior vai ter muito trabalho, hein? Espero que o Dorival não desista. Claro que não vai desistir, né? Eu só estou exagerando. Mas vou te falar, hein? Vão precisar aí de muitos reforços para o técnico Dorival Júnior e eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Quem acompanha lá o canal do UOL, eles pedem para eu comentar os jogos no WhatsApp deles, né? E eu comentei hoje, né? Eu comentei hoje, foi a escalação, né? Eles me mandam a escalação, tá? Eles me mandam a escalação e eu, né, acabo comentando ali, né, a provável escalação do Corinthians, tá? Eu acabo comentando, vou até colocar para vocês na tela, e eles perguntaram para mim, nem sei se merece pôr na tela, né, a gente ganha tempo. Eles perguntaram para mim o que eu achava da escalação, provável escalação do Corinthians, como que seria o jogo, e eu usei uma frase lá no meu pré-jogo, né? Que foi logo de manhã isso, tá? Antes do almoço, que a gente coloca, né? Esse tipo de informação lá, antes do almoço. E aí eu coloquei uma frase, porque eu não engano o torcedor corintiano. Sou torcedor, né? O canal, ele é, né, segmentado, tá? Enfim, fala do Corinthians, né? Mas a gente tem que ser, a verdade tem sempre que prevalecer no nosso trabalho, tá? Sempre prevaleceu, sempre, né? Eu sempre prezo por isso, né? Para que a verdade prevaleça no nosso trabalho. Então, hoje pela manhã, eu coloquei exatamente isso daí, ó, uma análise, né, que eu fiz, né? Tá aí, ó. Fala, gente, acho que o Corinthians terá muitas dificuldades hoje no Maracanã, apesar de ter grande individualidade como o Memphis, Carrillo e Hugo Souza, o time está lento demais, pesado, transição lenta, enfim, e tem aí uma linha de 4 duvidosa, com exceção a Andileri. Mateuzinho foi bem na Sula, mas ele oscila muito, Yuri oscila demais também, enfim, lá na frente, né? Temo o pior, olha essa frase aí, ó, temo o pior, né? É que venha Dorival logo e os reforços. Cara, isso aqui não foi depois do jogo, tá? Temo o pior, time lento, Mateuzinho oscila demais, Dorival vem logo e os reforços. Isso aqui não foi agora, isso aqui foi de manhã que eu escrevi, tá? Eu não tô falando isso para me gabar, porque qualquer um, acho que acompanha o Corinthians de perto, tá? Analisa o Corinthians dessa forma, entendeu? O Corinthians é um time que tem deficiências grotescas, perigosas, e que se não chegarem reforços, o torcedor corintiano vai, né, vai colocar a culpa no Dorival Júnior, entendeu? Não vai ter jeito. Primeiro que eu quero falar uma coisa aqui importante para vocês antes de analisar o jogo. Se tem uma coisa que eu conheço é Corinthians. E se tem outra coisa que eu conheço é Dorival, tá? Por ter sido setorista quando o Dorival comandou os seus times, por anos eu acompanhei o Dorival no dia a dia
inclusive quando se podia ver treino. Então eu conheço o Corinthians e conheço o Dorival. Esse elenco do Corinthians não casa com o estilo de jogo que o Dorival gosta. Vou repetir, tá? Vou repetir. Infelizmente, eu vou ter que informar vocês de uma coisa que não é gostosa de ouvir, tá? O elenco do Corinthians, o time do Corinthians, não casa com o estilo de jogo que o Dorival gosta, tá? Então, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que contratar, entendeu? Nós vamos ter que contratar. O Corinthians vai ter que contratar. Só que não era para ter contratado, não era para contratar só no final, no meio do ano. Era para ter contratado no final do ano passado. Era para ter contratado no início desse ano. E nós, né, vamos tomar muito pau, estamos tomando muito pau no Brasileiro, na Copa Sul-Americana, caímos na Libertadores. Por quê? Porque o Fabinho achou que tinha feito uma janela de tantos elogios, e o elogio, às vezes, ele corrompe. Às vezes o elogio é pior do que uma crítica, porque às vezes ele te corrompe, ele te coloca num lugar, num pedestal que não é a realidade. Então o Corinthians precisa de reforços. E vou falar a real, hein? O Corinthians precisa de uns 5 ou 6 reforços. Porque quando o jogo terminou 3-0 no primeiro tempo, eu pensei, se o Flamengo não tirar o pé, vai ser 5 ou 6. 4, 5 ou 6. Ou até 7. E ninguém do banco de reservas do Corinthians teria capacidade para mudar, né, para mudar o cenário do jogo. É importante, né, a gente estar, né, passando para o torcedor corintiano exatamente isso, tá? Exatamente isso. Vai precisar de reforços. Vai precisar de reforço, ou senão a coisa vai ser feia e o Dorival não vai aguentar o baque, tá? Não vai aguentar o baque. Ganhamos o Campeonato Paulista, que eu avisei que nos custaria caro, e está nos custando caro, e se continuar assim, vai nos custar caro até o final do ano. Porque é um time meio soberbo, né? Ainda mais se você dá essa brecha, né, pro jogadores de falar, né? Torcedores que falam, não, tá bom, ganhamos o Paulista, ficaram comemorando o Paulista sem parar. Eu queria muito o título paulista, porque o Corinthians não podia ficar 6 anos sem título, né? Sem títulos, mas eu sabia que ia custar caro esse título paulista. E agora a gente está numa situação bem delicada, porque esse elenco tem perfil, esses jogadores do elenco do Corinthians têm perfil daqueles que realmente deitam, né, no resultado, deitam no elenco, tá? Deitam na taça, né? Enfim. E aí o Corinthians é um time que não tem a característica que o Dorival gosta. Qual é a primeira? Velocidade. O time do Corinthians é um time que tem velocidade zero, um time cansado. Aliás, o time do Corinthians é um time caseiro. Caseiro. Esse time parece que só joga para a torcida na arena. É um time que faz média com a torcida, não joga bola, tá? A nossa situação é pior do que vocês imaginam. Vocês estão achando que isso é pouco. Era um resultado esperado? Era, mas isso não é pouco. Eu estou falando que coisas piores podem vir se não chegarem reforços. O Dorival não vai resolver a situação desse time se não chegarem reforços. Ele pode melhorar o time, é diferente, tá? Ele pode melhorar o time, é diferente. Mas o Dorival gosta de time de velocidade. Você pega, por exemplo, o Santos de 2015, que não tinha nenhum craque. O Gabigol estava surgindo e Giovani, dos lados, velocidade. O Lucas Lima é um meia que ele queria. O Lucas Lima ficava assim, ó, indo e voltando, indo e voltando. Tanto que o Lucas Lima depois foi vendido por milhões lá para o Palmeiras, porque parecia um craque na mão do Dorival. Ele gosta de meia assim. Acho que o Coronado vai fazer o que o Lucas Lima fez em 2015? Duvido. O Coronado até jogou bem hoje, mas você vê que a intensidade dele é zero. Ele não consegue correr. Ou ele passa, ou ele anda, ou ele chuta. Correr, ele não consegue. Então, quem vai fazer isso vai ter que ser o Garro. E aí, será que o Garro vai ter pernas, né, para fazer isso? É a nossa esperança, tá? É a nossa esperança. A gente tem o Garro para fazer esse 4-2-3-1 que o Dorival fez no Santos de 2015,
Eu só estou dando um exemplo, tá? Poderia pegar o São Paulo que jogou com o Dorival, no Losango, poderia pegar o Santos de 2010, poderia pegar qualquer o Flamengo do Dorival de 2023, enfim, poderia, né, usar aqui vários exemplos em relação ao Dorival, tá? O Garro vai ter que ficar fazendo isso, indo e voltando, só que a gente não tem os caras pelos lados. A gente não tem. Praticamente não precisa nem falar, o Corinthians nem existe. Tá? O Corinthians nem existe. Eu, sinceramente, eu estou muito. Eu não vejo a hora de fazer o pós-jogo de quarta-feira com o Dorival. Tá? Eu quero ver. Como é que o Dorival vai montar o time dele, que ele gosta, com esse time aí. Eu acho que ele vai começar no Losango. Tá? Conhecendo o Dorival, acho que ele vai começar no Losango. Porque esse time do Corinthians não tem característica nenhuma de jogar com jogadores abertos. Pô. Os abertos é Romero e Memphis, velho. Os dois caras mais cansados que existe, meu irmão. Estamos perdendo de 3-0. Agora é o seguinte, meu irmão. Fiquem tranquilos. Sobe a placa, Michael. Rapaz, um time super veloz do Flamengo, você põe Michael, você põe Michael, você põe o Martins. O Martins tá morto. Você põe o Michael. Aí você joga com o Bidon, que já não marcava ninguém. Aí você tem um Coronado, que também é morto. Cara, olha esse meio-campo, parece um meio-campo aposentado. Eu não sei se eu não sei qual meio-campo é pior. Esse ou, vamos lá. Vamos lá. Paulinho, Juliano, Renato Augusto e William. Que nunca nem jogaram juntos, né? Sempre tinha um primeiro volante ali. Eu não lembro quem era o primeiro volante agora. Não lembro quem era. Era um Cantígio, eu não lembro. Tá? Mas é um meio-campo, tá? Eu elogiei as contratações, tô vendo vocês falarem aí. Só que eu critiquei no fim, quando terminou, na janela eu critiquei porque eu falei que precisava. Era um time, as contratações foram boas para escapar do rebaixamento e para ganhar o Paulista, sempre deixei claro. Agora, para ganhar Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, vai precisar de mais.